Eu não sei se você sabe, mas tem o ponto exato, ideal e certo para que nós possamos viver a promessa de Deus, e é isso que nós vamos aprender na noite de hoje, amém? Lá em Gênesis capítulo 15, exatamente onde a gente parou no domingo passado, a Bíblia nos ensina que Abraão teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Abraão foi um homem chamado por Deus, que partiu pela fé para uma jornada sem saber para onde ele ia. Ou seja, ele foi extremamente obediente à voz de Deus e fez da maneira que Deus havia orientado. Ele parte para uma jornada sem saber para onde ele estava indo. Ele parte para essa jornada sem saber para onde ia, mas ele parte para essa jornada com uma certeza, uma orientação, a palavra de Deus. Ou seja, por mais que ele não sabia para onde ele estava indo, ele sai orientado pela palavra. E quando a gente vive uma vida debaixo da palavra, orientado pela palavra, a chance de sucesso ela é muito grande. Então, ele sai debaixo de uma orientação na palavra de Deus e segue a sua jornada. Abraão, ele vai viver no capítulo 15 de Gênesis, o que eu chamo de crise do meio do caminho. Essa crise do meio do caminho, ela se apresenta muitas vezes em nossas vidas. Ou seja, em diversas áreas de atuação, nas diversas áreas das nossas vidas. Então, Abraão, ele sai sem saber para onde está indo, mas ele sai orientado por uma palavra, e ele vai rumo ao seu destino profético. Só que o texto diz que em Gênesis 12, quando ele sai rumo à promessa, quando ele recebe uma promessa de Deus, ele sai sem a certeza de nada. No capítulo 15, Deus aparece para ele e confirma, ou melhor dizendo, reafirma a promessa. Uma coisa que nós precisamos entender é que entre o capítulo 12 e o capítulo 15, se passaram aproximadamente 10 anos. Ele sai com a certeza de uma promessa, movido pela palavra de Deus, e vai caminhando ali na sua jornada. No meio do caminho, onde algumas coisas começam a acontecer, como incerteza, a crise do meio do caminho, a dúvida, o medo, Deus aparece para reafirmar a promessa. 10 anos haviam se passado e a promessa ainda não havia acontecido. Muitas vezes eu sou abordado, algumas pessoas me mandam mensagem pelo Instagram e falam: pastor, Deus fez uma promessa na minha vida há tanto tempo atrás e eu estou caminhando em obediência, mas a promessa ela não se cumpre, a promessa ela não acontece. Abraão aqui estava literalmente no meio do caminho. Ele havia deixado um lugar de segurança. Ele havia deixado a casa dos seus pais, da sua família, um lugar de conforto e segurança. Agora, ele está peregrinando em terras desconhecidas. Ele está andando por lugares que ele não conhecia. E aqui a gente já pode tirar uma grande lição. Na verdade, nós podemos observar que a fé de Abraão estava sendo forjada. Esse meio do caminho, essa jornada, essa caminhada, essa peregrinação, era literalmente um propósito de Deus para que ele tivesse a sua fé forjada, para que ele pudesse subir de nível na fé. Deus teve que tirar ele do lugar de segurança para então revelar o propósito para ele. Deus teve que tirar ele de um lugar de segurança para poder revelar um propósito. Deus vai tirar Abraão da zona de conforto, o lugar confortável, a zona de conforto. Isso nos ensina que a nossa fé não é forjada na zona de conforto. Muitas vezes nós queremos ter uma vida com Deus, mas uma vida com Deus extremamente confortável. E deixa eu te falar uma coisa, não vai ser sentado no sofá da sua casa que Deus vai forjar a sua fé. Não vai ser sentadinho lá na sua mesa de jantar que Deus ele vai te levar para o próximo nível ou aprimorar a sua fé. Na verdade, para crescer é preciso encarar as dificuldades. Para crescer é difícil encarar os problemas. Para crescer é preciso encarar o meio do caminho. Para crescer, é necessário se agarrar à palavra de Deus e ir caminhando até vencer. Não existe uma outra maneira de vencer senão encarar os problemas. Nós precisamos entender isso. Uma certeza que eu, pastor Vitor, tenho na vida é que Deus não conduz as pessoas a um lugar por acaso. Não existe uma obra sem intenção da parte de Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito muito intencional. O meio do caminho é Deus te conduzindo a um propósito intencional. Às vezes, a gente senta em algumas mesas e a gente acha que ou aquela mesa é demais para nós ou não tem nada a acrescentar. Mas ao longo da minha caminhada ministerial, eu tive a oportunidade de sentar em muitas mesas, em algumas mesas. No momento presente, naquele momento, muitas vezes eu não entendia isso muito bem. Mas com a experiência ao passar do tempo, eu entendi claramente que algumas mesas eu sentei para aprender exatamente o que fazer, e em outras mesas eu sentei para aprender o que não fazer.
tudo é muito intencional da parte de Deus. Deus permite que a gente viva, que a gente veja, que a gente tenha algumas experiências, para que a gente possa aprender, ou ao que fazer, e continuar fazendo aquilo que é certo, ou o que não fazer, e fazer da maneira correta. Então, Deus ele é muito didático na maneira de nos ensinar. Deus vai nos ensinando da maneira mais simples. Nós é que muitas vezes dificultamos a nossa própria jornada. Deus ele é claro, é objetivo, ele orienta de maneira precisa, mas muitas vezes a gente vai fazendo do nosso jeito e aí a gente vai dificultando o nosso próprio caminho. Foi literalmente nesse meio do caminho, longe da zona de conforto, que Deus forjou a fé de Abraão. E é justamente nesse meio do caminho, que é literalmente longe da nossa zona de conforto, que muitas vezes Deus acaba forjando a nossa fé. Longe, literalmente, da nossa segurança. O meio do caminho não traz segurança, muito pelo contrário. No meio do caminho se apresentam muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas dificuldades, muitas lutas. Agora, olha só, para Abraão se tornar Abraão, o pai da fé, Deus teve que tirar ele da zona de conforto. Para Abraão se tornar quem ele nasceu e foi chamado para ser, Deus teve que tirar ele da zona de conforto. Abraão estava em algum lugar no meio do caminho. Havia saído, mas ainda não havia chegado. Ou seja, Deus havia prometido algo para ele, mas essa promessa ainda não havia se cumprido. Ele ainda estava no meio do caminho. Essa história reflete as nossas vidas. Na verdade, o meio do caminho, para muita gente, é um lugar marcado por dúvidas, é um lugar marcado por dificuldades, é um lugar marcado por incertezas. E foi justamente nesse meio do caminho que Deus visita Abraão. Então, olha só como o nosso Deus ele é misericordioso. Deus ele faz a promessa, e ele percebe que no meio do caminho, Abraão, tomado por dúvida, incerteza e por medo, Deus visita ele para reafirmar a promessa do início. Então Deus estava dizendo, meu filho, eu estou contigo, eu não sou um Deus de obras inacabadas, o que eu comecei eu vou cumprir, não vai ser do jeito que você acha que vai ser do jeito que eu falei, porque Abraão ali já estava conformado com a situação de não ter um filho. E Deus diz para ele, calma, eu prometi um filho e você vai ter um filho. Então Deus visita, e o objetivo dessa visita era renovar as forças de Abraão. Deus estava querendo dar a ele uma dose de força, para que ele pudesse continuar ali a sua jornada. Aí nesse encontro, Deus ele diz o seguinte, não tenha medo, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Olha só o que acontece, aqui Deus dá uma ordem, e a ordem é não tenha medo. Isso é irrevogável, se mantenha firme, destemido, vai para cima meu filho. E Deus afirma, eu estou com você, ou seja, eu estou te protegendo nesse meio do caminho. Ao longo da jornada, eu tenho sido seu escudo. E Deus ele ainda vai aumentar a promessa, ele reafirma e aumenta a dose da promessa, dizendo, grande será a sua recompensa. Ou seja, aqui Deus dá uma ordem, fala uma verdade e lança uma profecia. Deus dá uma ordem, fala uma verdade e lança uma profecia. E ainda assim, a gente observa um Abraão cheio de dúvida, aonde a fala, a resposta dele a Deus, expõe as suas fraquezas. Deus dá uma ordem, Deus lança ali uma instrução, Deus lança uma profecia, e Abraão ainda com o seu coração cheio de dúvidas, vai responder de uma forma que expõe a sua fraqueza. Deus fala com Abraão de maneira imperativa, assertiva e profética. Mas Abraão responde cansado, limitado e acomodado. Acomodado com a situação, ele já não enxerga mais uma luz no fim do túnel, já mostra que ele está limitado e que ele está muito cansado. Deus faz uma promessa, se passam 10 anos, Abraão ali naquele meio do caminho se apresenta e diz, Deus, mas já faz 10 anos que o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu e até agora eu não estou vendo nada acontecer. É como se ele estivesse dizendo assim, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Lembra que lá atrás, há 10 anos, o Senhor disse que era para eu sair da minha casa, da minha terra, do meio da minha parentela, eu estava numa posição confortável, Deus, o Senhor me tirou de lá, agora eu estou peregrinando por terras distantes aqui, estou no meio do caminho, com o coração duvidoso, cansado, limitado, chateado, triste, enfrentando um problema atrás do outro, já se passaram 10 anos, Deus marca aquele encontro, para dizer justamente o contrário daquilo que Abraão estava pensando, daquilo que Abraão estava sentindo. Meu filho, eu não te esqueci no meio do caminho. Eu não te esqueci no meio do... Profetiza para o crente do seu lado, fala assim, ó, Deus não te esqueceu no meio do caminho.
Ali, naquele encontro, Abraão foi renovado no seu espírito para continuar a sua jornada. Deus renova a aliança, reafirma a promessa e aumenta a promessa. Agora, olha só, Abraão ele já tinha batido no topo da sua fé. A fé de Abraão já estava limitada. Mas Deus queria levar Abraão para o próximo nível. Fé limitada e Deus dizendo, meu filho, eu estiquei a sua fé até o máximo e agora chegou a hora de acessar o próximo nível. Quando ele chega no limite, aí Deus propõe um sacrifício. A partir desse sacrifício, uma nova porção de fé é acrescentada. Um sacrifício que aponta para o sacrifício da cruz, que aponta para o sacrifício de Jesus. Agora, chegamos literalmente na ministração de hoje. O que mais me chama a atenção no capítulo 15 é literalmente a conversa entre Deus e Abraão, que fica marcada por um diálogo, que fica marcado pelo eu quero. Aqui nós vemos uma conversa marcada pelos sentimentos, necessidades e desejos. É Abraão expressando a Deus a sua vontade, o seu desejo, os seus sentimentos. Mas Deus, eu ainda não tenho um filho. Mas Deus, eu estou ficando velho e eu não estou vendo a promessa se cumprir. Mas Deus, o Senhor prometeu, mas Deus, o Senhor ainda não cumpriu. Mas Deus e mais Deus. E diante desse diálogo, Deus ele vai reforçar a sua promessa. Deus vai encorajar, Deus vai dar força e Deus vai dar ânimo. Preste atenção. Mas a promessa ainda não havia acontecido. Então a gente vê um diálogo marcado pelas necessidades de Abraão. A resposta de Abraão apresentava a Deus as suas necessidades momentâneas. Deus, o Senhor disse que eu seria o pai de uma grande nação. Deus, o Senhor disse, Deus, o Senhor me prometeu, Deus, o Senhor falou. Esse é o diálogo, essa é a conversa. E aí Deus renova a força do irmão, Deus dá ânimo, Deus reafirma a promessa, mas a história não acabou. Na verdade, a história continua. Aí no capítulo 18, Deus se apresenta mais uma vez a Abraão e o texto bíblico diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Atenção aos detalhes do texto. Abraão estava sentado na tendinha, na sacadinha da sua tenda, num lugar onde tinha uma sombra, mais uma vez num lugar confortável, porque o calor do deserto é um calor escaldante. E aí, o que acontece na hora mais quente do dia? Olha os detalhes do texto. Na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, provavelmente numa sombrinha descansando. Quero eu conjecturar, ilustrar, imaginar, depois do horário de almoço, ele ali descansando o almoço. Só que Abraão ergue os olhos e viu 3 homens de pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, se curvou até o chão e disse: meu Senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os seus pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou lhes trazer também o que comer para que recobrem as suas forças e então prossigam o seu caminho. Agora que chegaram até este servo, está bem, faça como está dizendo, responderam os homens. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, sua esposa: depressa, Sara, pegue 3 medidas de farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor, diga melhor novilho, e deu a um do seu servo, e se apressou em prepará-lo. Então trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles de pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e a sua mulher terá um filho. No capítulo 15, nós vemos um encontro, um diálogo marcado pelo eu quero, eu preciso, eu necessito, Deus faz, Deus, a promessa, Deus não esquece de mim, Deus. No capítulo 18, a história muda. A conversa mudou de rumo. Agora, aquele homem que pede, ele se prostra para servir e adorar a Deus. Deus aparece a Abraão. 3 seres espirituais, em forma de homens. Abraão recebe com hospitalidade, oferece água, lava os pés, oferece comida, prepara a refeição. Enquanto aqueles homens comem, eles perguntam: onde está a sua esposa? Um deles
anuncia: o filho que Deus te prometeu vai vir. Na primavera, esse menino vai chegar. Ou seja, eles confirmam a promessa de Deus para Abraão lá no Gênesis 12. Só que, note aqui, gente, o tempo está passando. A história está se desenrolando e o tempo está passando. Em Gênesis 12 para Gênesis 15, 10 anos. Do Gênesis 15 ao Gênesis 18, onde nós estamos lendo, depois do encontro entre Deus e Abraão no meio do caminho, se passaram mais 14 anos. Então, a conta básica é 10 mais 14, 24. Ou seja, a promessa e o cumprimento da promessa levou 24 anos para acontecer. No meio do caminho, aqui, Gênesis 15, quando Deus aparece, reafirmando a promessa, encorajando, dando ânimo, Deus aparece, reafirma a promessa, mas não realiza a promessa. Deus reafirma a promessa, mas o reafirmar não quer dizer que a promessa foi realizada. Ou seja, Deus estava encorajando: meu filho, olha, eu falei que vou fazer e vou fazer. Mas era como se Deus estivesse dizendo: antes de eu realizar, você precisa entender algumas coisas. Você vai precisar estar no ponto certo para viver essa promessa. Mas por que Deus ainda não realiza a promessa, pastor? Deus não realizou a promessa porque Abraão ainda não estava preparado para viver a promessa. Ainda não tinha chegado o tempo da promessa. Por mais que ele quisesse, por mais que ele queria, por mais que o coração dele queimava, ainda não chegou o tempo de viver a promessa. Vamos lá, gente, a história bíblica. Capítulo 15, Deus reafirma a promessa. No capítulo 16, olha só como o ser humano é difícil. Capítulo 15, Deus vem, marca o encontro com o irmão e fala assim: ó, vou fazer do jeito que falei, segue firme, meu filho, vamos lá. No capítulo 16, vira a página da Bíblia, a mulher dele resolve dar o seu jeitinho. Olha o que acontece. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como ela tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse então a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, agora a culpa era de Deus, porque ela não tinha filhos. Possua então a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Olha só, gente, essa atitude de Sara em querer dar uma ajudinha para Deus, trouxe sérias consequências para dentro da sua própria casa. Ela quis dar uma ajudinha. Bom, Deus já encontrou com meu marido lá no 12, falou que ia, no 15 reafirmou, então acho que eu posso dar uma mãozinha para Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cuidado com essas ajudinhas. Sabe quando Deus faz uma promessa, mas nós somos tomados pela ansiedade, e aí a gente quer dar uma ajudinha para Deus? É nessa ajudinha para Deus que você quebra completamente a sua cara. É nessa ajudinha para Deus que você vai trazer desgraça para a tua própria vida. Abraão tinha como propósito de vida formar a maior família do mundo. Esse era o propósito de Abraão. Mas o homem que foi chamado por Deus e tinha o propósito para formar a maior família do mundo, tinha uma mulher estéril. Uma mulher estéril significa uma mulher que não pode dar à luz a um filho. Ou seja, o que nós enxergamos aqui? A realidade confrontando a promessa. Gente, a nossa realidade é um confronto para a promessa e para a fé. Quer algo que vai confrontar a sua promessa e a sua fé o tempo inteiro? É a sua própria realidade. A nossa realidade, ela confronta e demais a promessa. Muitas vezes Deus promete algo para nós, mas a nossa realidade nos faz enxergar na contramão da promessa. É Deus dizendo: vou fazer algo por você, pela sua casa, pela sua família, eu vou ganhar o seu filho, eu vou salvar o seu marido, e aí parece que as coisas vão só piorando. Isso faz parte do processo, porque é literalmente o processo de maturidade cristã, onde a realidade vem confrontar a promessa, a realidade vem confrontar a fé. Então esse homem recebe uma promessa de formar a maior família do mundo, mas a mulher dele era estéril. Como um homem vai formar a maior família do mundo se a mulher dele não pode dar à luz a um filho? Aí Sara, que não podia engravidar, quis dar o seu jeitinho. Tinha promessa, mas a ansiedade do meio do caminho fez ela fazer as coisas pela força do seu próprio braço. Aquilo que é feito pela força do braço tem que ser sustentado pela força do braço.
Quando nós colocamos a nossa força para resolver as coisas que só Deus pode resolver, nós vamos nos cansar de colocar força e força e força e não vamos conseguir resolver a situação. Aqui o que Sara quis foi antecipar a promessa. Ela, na verdade, acaba transformando uma bênção numa maldição. E a Bíblia diz em Provérbios 20, 21, que a bênção só é bênção no tempo certo. Deus te prometeu um casamento. Esse casamento só vai ser bênção se for no tempo certo. Se for fruto da tua vontade, se prepara, porque se torna maldição. Deus te promete algo, seja lá o que for. Você precisa aprender e ter a paciência de aguardar o tempo de Deus. Porque quando você interfere no processo, dá o seu jeitinho, você transforma algo que era para ser bênção em uma maldição. O texto diz assim: bênção antecipada é maldição. Ou seja, a ansiedade, a impaciência de Sara trouxe tristeza para dentro da sua própria casa. O que era para ser bênção se tornou maldição. A casa não tinha filho, agora tem uma mulher grávida prestes a dar à luz. Depois que essa mulher engravida, Agar, agora a Bíblia diz que ela começa a desprezar a Sara. Imagina o nível do desprezo. Você é a mulher, mas quem está grávida sou eu. Você é estéril, não se esqueça disso. Ela começou a afrontar a Sara. E Sara começou a reclamar com Abraão. A casa estava tranquila. Capítulo 15, Deus apareceu e falou: estou reafirmando a promessa. No capítulo 16, a Sara, impaciente, resolve dar um jeitinho. Agora, a casa que estava em paz, aonde Deus tinha reafirmado a promessa, agora é uma casa de tristeza, agora é uma casa de afronta, agora é uma casa de reclamação. Aí, Abraão diz: faz o seguinte, faz com Agar o que você quiser. Aí, a Sara, ela começa a maltratar a Agar. O coração dela se fecha. Agar foge de casa. Vira uma loucura só. E tudo isso porque no meio do caminho, Sara foi tomada pela impaciência. E a impaciência de Sara gerou um ambiente de desprezo, reclamação, brigas e confusão. A grande verdade é que a sua impaciência não deixa o céu trabalhar ao seu favor. A grande verdade é que a sua impaciência não tem deixado Deus te favorecer. Deus, ele promete, Deus reafirma a promessa, mas a ansiedade do meio do caminho atrapalha todo o processo. A história vai continuar. Aí no capítulo 17, antes, obviamente, do capítulo 18, onde Deus realiza a promessa, no capítulo 17, Deus aparece mais uma vez a Abraão. Depois de tanta briga, discussão, problema, aí Deus vem agora corrigir o problema. Olha o nível da misericórdia de Deus. Deus vem no capítulo 17, agora resolveu o problema, o caos que estava dentro da casa de Abraão e Sara. Por conta da impaciência, eles geram um caos dentro da sua própria casa. Aí Deus agora fala: vamos botar a casa em ordem, meu filho, eu tenho uma promessa na tua vida e eu vou cumprir. Ou seja, no meio daquela situação, tomada por um ambiente de desprezo, reclamação e briga, mais uma vez Deus aparece a Abraão. Agora Deus diz assim: Abraão, anda segundo a minha vontade, que eu vou cumprir a promessa que eu fiz para você. Ou seja, Abraão, para de inventar a roda, meu filho. Para de ficar inventando. Eu falei que eu vou dar, que eu vou fazer, eu já reafirmei, agora calma o teu coração. Ou seja, Deus entra para intervir na situação. Deus entra para arrumar a casa que agora estava bagunçada. É mais ou menos assim: eu vou corrigir, mas fica debaixo da minha vontade. Ah não, você precisa falar isso para a pessoa que está do seu lado. Vira, escolhe uma pessoa e fala assim, ó: Deus vai corrigir, mas Ele manda eu te dizer, para a partir de agora, você andar debaixo da vontade dEle. Deus vai corrigir. Não sei o que você aprontou. Deus vai corrigir, mas a partir de agora é para andar debaixo da vontade dEle. É o que Deus está falando para Abraão: meu filho, vou corrigir essa bagunça aí, mas a partir de agora anda debaixo da minha vontade. Aí Deus, ele vai e continua a sua fala dando uma instrução importantíssima.
Do verso 9 em diante diz assim: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre vocês deverá ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros que não forem descendentes de vocês. Aqui já aponta para a obra de Jesus. Nós fomos comprados por preço de sangue. Aqui Deus está dizendo, os hebreus nascidos do seu sangue, serão circuncidados. E os que forem comprados, aqueles que forem escravos, também serão comprados. Ou seja, Deus agora está fazendo uma aliança e ampliando essa aliança a todos nós. Sejam os nascidos na sua casa, sejam comprados, terão todos que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Ou seja, Deus diz, eu faço uma aliança hoje que não terá fim, vai durar para sempre. Deus dá uma ordem, uma instrução, e Abraão, mais uma vez, é obediente à voz do Senhor. A Bíblia diz que Abraão fez do jeitinho que Deus havia pedido. Verso 23, naquele mesmo dia, quando, gente? Abraão tomou seu filho Ismael, o filho da Agar, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino, e os circuncisou, como Deus ordenou. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Fala para o irmão que está do seu lado, 99 anos. Você tem mais que 99 anos? Então a promessa ainda está de pé, amém ou não amém? 99 anos. E não adianta ficar no meio do caminho, mas Deus, estou ficando velho. O irmão já estava com 99, tadinho, bichinho. Mas agora o negócio começa a ficar mais arrumado. 99 anos. E o seu filho, Abraão tinha 99, o seu filho tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com ele foram circuncidados todos da sua casa, os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Gente, na cultura judaica, a circuncisão abre o céu em favor do povo de Deus. O que Deus estava ensinando aqui? Eu tenho uma aliança e quero favorecer o meu povo. Só que, para eu poder te favorecer, você vai ter que fazer um ritual, um sinal, uma aliança. Um sinal entre eu e vocês, um rito de consagração. Esse rito de consagração, a partir de hoje, vai fazer parte da identidade do povo de Deus. No Novo Testamento, a circuncisão física perde o valor. Ou seja, o que é a circuncisão? Deus pede para que o homem fosse no seu mais íntimo, no seu órgão genital, ali o homem, Abraão, e cortasse o prepúcio, um pedaço da pele do órgão genital masculino. A circuncisão era feita no lugar mais íntimo do homem. Isso, no Novo Testamento, perde o valor. Essa circuncisão feita por mão de homem perde o valor. Agora, Jesus faz uma nova circuncisão. A circuncisão de Jesus agora é no coração. É no coração do homem. A operação não é mais no órgão genital masculino. A operação agora é no coração. Isso revela as faces entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, era obrigado a cortar o prepúcio. No Novo Testamento, a obrigação já não faz mais parte. A circuncisão agora é por amor. Eu faço porque eu quero viver uma vida com Deus. Agora a circuncisão é no meu coração, não é mais um ritual obrigado. Eu preciso fazer para mostrar para Deus que eu faço parte da aliança. Para eu ser enxertado na aliança, Jesus tem que morar no meu coração. Agora, esse ato, esse ritual, ele é substituído. A circuncisão agora não é mais no corpo físico, agora é no coração. A circuncisão agora é uma transformação de caráter. Agora é mudança de mentalidade. Agora é desapego de uma vida natural, é desapego de uma vida carnal. Agora a circuncisão é Deus, a partir de hoje eu sou circuncidado no coração e é a tua vontade que vai prevalecer sobre a minha vida. Não mais eu, a partir de agora o Senhor vive em mim. Então, o chamado aqui é diferente. Não é mais uma marca
Não é mais uma marca feita pelas mãos de homens, como diz em Colossenses 2,11. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos de homens, mas a circuncisão feita por Cristo, que é se despojar do seu corpo carnal. Ou seja, é abandonar, é se libertar da sua natureza pecaminosa. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Paulo está dizendo que a nossa natureza preparada para viver o propósito é a nossa natureza espiritual. A nossa natureza carnal é uma natureza fadada à carne. E aí Paulo está dizendo, o sinal não é mais na carne. O sinal agora é no coração. Deixou de lado a obrigação e agora é servir, respeitar e honrar a Deus. Agora é amor. Agora é replicar o que Jesus fez por mim e por você, o que Deus fez por mim e por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você percebe que com a maturidade espiritual, a conversa vai mudando de rumo? E tem que mudar de rumo, porque não dá para ser menino na fé a vida inteira. Porque não dá para caminhar tomando leitinho na mamadeira a vida inteira. A gente precisa subir de nível na fé. E quando Deus tira da zona de conforto, quando Deus mexe, é justamente para amadurecer a sua fé. Aí a gente chega no capítulo 18. Agora nós estamos literalmente no capítulo 18, onde Deus aparece novamente a Abraão em forma de 3 homens, 3 anjos. No diálogo do capítulo 15. Uma conversa que fica marcada pelo eu quero, eu preciso e eu necessito. A minha bênção não chegou, a minha promessa ainda não se cumpriu. Esse foi o diálogo. O que nós podemos trazer para a prática nos dias de hoje? Para mim e para você. Eu não sempre digo que a grande sacada da Bíblia é a gente trazer a Bíblia para a prática. Esse diálogo representa a maneira como se era apresentado um culto naquela época. Como nós estamos apresentando o nosso culto a Deus? É um culto marcado pelo eu quero, eu necessito, eu desejo, eu preciso, o meu sentimento, a minha vontade, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Só que o capítulo do culto 18, as coisas mudam. No culto 18, é Abraão no ponto certo para viver a promessa. Agora, é Abraão servindo e honrando ao Senhor. A conversa mudou de nível, mudou de rumo. Por isso, agora, Abraão está preparado para viver a promessa. Agora, não é mais só uma afirmação ou reafirmação da promessa. Agora é cumprimento da promessa, porque a conversa mudou de nível. Não tem mais a ver com aquele culto do eu quero, Deus, faz por mim, Deus. É claro que nós entendemos também que a caminhada na fé, normalmente ela começa, o ponto de partida normalmente, em suma, a grande maioria, é uma necessidade, uma dificuldade, algo que você precisa buscar no Senhor. E não é pecado nenhum, a Bíblia diz, vinde a mim como estás. Mas também não diz, permanece como está para sempre. Você vem do jeito que você está e você muda as suas atitudes na caminhada da fé. Na caminhada da fé você amadurece, você se desenvolve, você cresce. Então o relacionamento pode até começar com eu quero, eu preciso, eu necessito, mas não pode continuar dessa forma. E Deus está deixando claro, porque enquanto o relacionamento com Deus é um relacionamento do eu quero, Deus vai reafirmar a promessa para te encorajar, para te visitar, para dizer estou contigo, mas a realidade, a promessa só é realizada quando você vira a chave. Acabou o relacionamento do eu quero, e agora começou o relacionamento do o que o Senhor quer da minha vida. Mudou, a conversa mudou de rumo. Aí os detalhes desse texto, Abraão vê os anjos e sai correndo ao encontro daqueles seres. Quando Abraão estava sentado, descansando, na hora mais quente do dia, mais uma vez é Deus mexendo na zona de conforto. Na hora mais quente do dia, Abraão sentado, descansando, ele sai da sua tenda e vai ao encontro dos anjos. Note, os anjos estavam a pouca distância, mas Deus não visitou Abraão ali na sacada da tenda dele. Deus fez Abraão se movimentar. Deus fez Abraão renunciar ao conforto da sombra para encarar o sol escaldante. Muitas vezes a gente não entende, porque Deus cria um movimento para a gente sair da zona de conforto. E eu falei no começo e vou repetir, muitas vezes nós queremos ficar no conforto do nosso sofá e pedindo, Deus, vem me visitar. Mas Deus, Ele vai se colocar à disposição, mas Ele vai te tirar daquela zona de conforto, para que você entenda que a sua fé, ela nunca vai crescer numa zona confortável.
ele renuncia ao seu conforto para ter um encontro com Deus. Ele tem que fazer um movimento. Ele vai sair da sua casa e vai se encontrar com Deus. Ele renuncia ao conforto da sombra num calor escaldante para ter um verdadeiro encontro com Deus. Às vezes, o que está faltando para Deus realizar as promessas dele na sua vida é você renunciar ao conforto para ter um encontro com Ele. É querer viver uma vida confortável demais. Eu quero ter uma vida com Deus, mas não abre mão do seu conforto. Do conforto de estar ali, muitas vezes, até mesmo no sofá da sua casa, num ambiente que te favorece. E Deus, Ele cria essa movimentação para você entender que o encontro com Deus e maturidade na fé, Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer é mexer na sua zona de conforto. Está confortável, meu filho? Vamos mexer um pouquinho. Aí o texto continua. Abraão sai correndo. Diga, correndo. Sabe o que significa esse correndo? Senso de urgência. Ou seja, é para ontem. Não é para daqui a alguns dias. Ele quer ficar na presença do Senhor e ele diz o seguinte, agora ele vai implorar, por favor, meu Senhor, não passe por mim sem fazer uma parada. Ele vai clamar para a presença, para que Deus se manifeste na casa dele. Ele vai abrir mão do seu conforto, ele vai ativar o senso de urgência. Sabe o que é senso de urgência? Muitas vezes nós temos a falsa impressão ou expectativa de que nós só vamos servir a Deus quando a gente estiver velho. Ah não, Deus, tem muita coisa para fazer agora, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer, e Deus está falando, é urgente, eu preciso de você agora. É literalmente esse senso de urgência que muitas pessoas não conseguem entender na caminhada da fé. Eu não sei qual foi a sua expectativa em estar aqui nessa noite, mas isso aqui é uma espécie de quartel-general. É aqui que você vem ser treinado para fazer o reino avançar amanhã na sua vocação, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua faculdade, no seu colégio. Você veio aqui ser treinado para replicar a palavra de Deus amanhã por onde você passar. Isso aqui é o nosso quartel-general. Assim como Jesus escolheu o seu quartel-general, eu não sei se você sabe, mas na caminhada de Jesus, Jesus escolhe um lugar específico, chamado Cafarnaum. Por que Jesus escolhe Cafarnaum? Porque Cafarnaum era uma cidade marítima, portuária. Por Cafarnaum, entrava e saía tudo para aquelas regiões. Para chegar a Jerusalém, tinha que chegar em Cafarnaum. Eu também não sei se você sabe, mas Jesus, ao longo da sua trajetória na terra, ele só conheceu 2 países, o Egito e Israel. Ele vai para o Egito, fica um tempo, volta para Israel, só pisou em 2 países, mas a palavra de Jesus foi conhecida no mundo inteiro, porque Jesus tinha uma estratégia. A estratégia de Jesus era pregar o evangelho aonde os pés dele não iria alcançar, ele não ia pisar, mas a palavra dele chegaria nesses lugares. Ele escolhe uma cidade portuária, aonde os navios, mercadores entravam e saíam, os navegadores ouviam sobre Jesus e falavam nos seus países. Por isso que eu digo, a igreja é o nosso quartel-general, é aqui que você é formado, para você expressar o reino lá fora, amanhã, depois de amanhã, na quarta, na quinta, na sexta, aí você volta aqui no domingo para se encher de novo, para transbordar. A gente vem aqui aprender, e amanhã você vai abrir a sua boca, você vai pregar, você vai ensinar. Por isso que é importante a gente estar ligado no ambiente da presença de Deus, para que a gente possa levar esse evangelho para fora. Agora, deixa eu te dar uma dica, a melhor maneira de pregar o evangelho, Agostinho de Hipona dizia, prega o evangelho e se necessário for, utilize palavras. Sabe o que ele está dizendo? Prega o evangelho com a tua atitude, com o teu caráter, com a sua maneira de se vestir, com a sua maneira de falar, manifesta a glória de Deus através da tua vida, faça o povo olhar para você e falar, o que acontece na vida daquele homem, daquela mulher, por que é tão bem sucedido, por que onde coloca a mão dá certo? O favor de Deus se manifesta na minha e na sua vida. Quando o favor de Deus se manifesta, preste atenção, isso aqui é importantíssimo para a sua vida. Quando Deus começa a abençoar o seu filho, os filhos obedientes, o fruto da obediência é a bênção do Senhor, o favor, é Deus transmitindo a graça dele,
É literalmente Deus mostrando para todo mundo que o filho obediente é abençoado, e aí as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: que glória é essa? Aí você fala: isso é o que Deus faz na vida de quem é obediente. Aí as pessoas vão querer viver esse evangelho. Então, se necessário, você usa a palavra, mas a sua atitude prega mais. Você de boca fechada, com seu comportamento, prega muito mais o evangelho do que falando que Deus te ama, que qualquer outra coisa que você possa falar. Aqui, ele vai abrir mão do conforto, vai ativar o seu senso de urgência, e ele vai se curvar diante dos anjos e vai servir ao Senhor. Ele abre mão do conforto, sai da sombra, vai para o sol escaldante, ele ativa o senso de urgência, ele corre, ele entende que tem que ser rápido. A obra de Deus não é para amanhã, é hoje. A gente deixa de proclamar o reino, o evangelho, e as pessoas vão se perdendo, porque o inimigo das nossas almas, ele está lutando contra a vida de muita gente, aqui e agora, enquanto nós estamos aqui adorando, buscando, trazendo essa ambiência tão gostosa para as nossas vidas, Satanás está com seu exército de demônios lutando contra nós. Existe uma atmosfera favorável, mas também existe uma atmosfera contrária. Existem demônios do inferno lutando contra a igreja, lutando contra a tua casa, tentando destruir a tua família. Por isso a gente precisa ativar o nosso senso de urgência. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir aquilo que Deus começou na tua vida. Ele quer tocar em você para envergonhar o reino de Deus, para envergonhar ali a obra de Jesus. Aí ele vai ativar o senso de urgência, ele vai se curvar. A Bíblia diz que quando ele vê os anjos agora, não é mais aquela conversinha fiada: eu quero, eu preciso, Deus me dá. Ele deita, ele coloca o seu rosto em terra, ele vai ali adorar a Deus, ele vai servir. Eu vou te dar o melhor, fica aqui que eu vou pegar o melhor novilho, a melhor água, eu vou mandar fazer o melhor pão. Interessante, gente, quando a gente começa a ler a Bíblia com essa perspectiva. Capítulo 15, eu quero, me dá, eu preciso, o Senhor ainda não fez, eu estou ficando velho. Mas no capítulo 18 mudou tudo, o cenário mudou. Agora é quebrantamento na presença do Senhor. Agora ele se envolve na presença do Senhor, ele se curva diante do Senhor, ele se ajoelha na presença de Deus, ele reconhece a soberania do Senhor. Agora ele pede para servir a Deus, agora ele quer honrar a Deus. Mudou. Ele entendeu que não é viver uma relação com Deus baseada no eu quero. Agora a relação de Abraão com Deus é: eu quero te servir, quero te honrar. Agora eu quero a tua presença, fica comigo. Agora ele começa a valorizar aquilo que realmente importa. Sabe o que a gente aprende com isso? Chega uma hora na vida que a gente aprende que o que tem valor não é o que Deus pode fazer por nós. Na hora que você conquistar, você vai ver que você luta tanto por algo, que a hora que você conquista, você vai ver que todas as conquistas não têm valor se Deus não estiver com você. Talvez você ora a vida inteira por um casamento, e aí na hora que você casa, se Deus não estiver nesse negócio, aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Você ora a vida inteira para ser um empresário, para ter uma empresa, mas se Deus não estiver no negócio, você vai ver o negócio ruir, e você vai falar: mas era isso, Deus? Eu lutei tanto por isso. Porque a gente muitas vezes se esquece que o que mais vale na presença, para nós cristãos, é a presença de Deus, não é as bênçãos que Deus pode nos dar. A gente aprende que não tem a ver com o que Deus pode fazer, e sim quem Ele é no nosso meio. A gente aprende que não é sobre o que eu quero, o que eu penso, o que eu preciso. A gente vai aprendendo com maturidade que é sobre ter um encontro com a presença de Deus. É ter um encontro com a presença. É quando Deus nos chama para um tempo de intimidade. Eu contei uma experiência que eu tive com Deus esses dias. Eu acordei, estava cheio de Deus ali, buscando a Deus na madrugada, acordei para adorar, e quando eu acordei para fazer meu café da manhã, eu liguei a minha caixa de som e comecei a adorar, e ali adorando eu fui fazer minha panqueca. Na hora que eu coloquei a frigideira no fogo, o Espírito Santo começou a me visitar, e eu senti aquela vontade de chorar, de me quebrantar, mas aí eu segurei, e fui fazer minha panqueca. Sentei à mesa, comi,
fiz a da pastora, a gente comeu. Aí eu falei, agora eu vou entrar na presença de Deus. Eu entrei na minha sala de TV, aí liguei o som, na mesma música, falei, agora Deus vai me visitar. E fiquei ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Cadê a visitação? Aí eu falei, Deus, eu não entendi. Eu desci, o Senhor já quis me visitar. Agora que eu estou preparado no ponto para a gente, né, ter uma conversa. Aí o Espírito Santo falou para mim, e tu está achando que é a hora que você quer? Eu vim te visitar, meu filho. Há 20 minutos atrás eu vim te visitar, mas você preferiu fazer a panqueca. E ali eu entendi o quanto é importante a gente valorizar a presença de Deus. Para tudo o que está fazendo. Quando Deus quer te visitar, irmão, agarra Ele. Não larga por nada. Entra na presença com quebrantamento, com um choro, com adoração, com palavras de afirmação. Vai nas linguagens de amor, se você está vindo na série Louvor e Adoração, você aprendeu quarta-feira que Deus tem as suas linguagens de amor. Vai ali e começa a falar com Deus aquilo que Ele gosta de ouvir, começa a afirmar o quão poderoso Ele é na sua vida. Sabe, começa a dar um tempo de qualidade para Deus. Deus ele vai se manifestar na presença com quem entende que é tempo de qualidade. Nós, seres humanos, temos uma vida tão corrida. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? A gente tem uma vida tão louca, uma rotina tão maluca, que a gente não consegue dar tempo de qualidade para ninguém. A gente finge que está sentado à mesa com a nossa família, mas a gente nem olha no olho. A conversa é rasa. Porque o maldito celular fica ali na mão, você está comendo, e você olha o celular, e você olha não sei o quê, e você não dá atenção. E com Deus é a mesma coisa. A relação da igreja com Deus está uma relação fria, uma relação fraca, é uma relação que não valoriza um tempo de qualidade na presença do Senhor. Muitos cristãos vêm à igreja contando a hora para ir embora, para comer uma esfirra, para poder ir sei lá fazer o quê. A relação ficou fria. Eu gosto de me debruçar na palavra de Deus. Eu vejo as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo pregando, e a Bíblia dizia que o culto do apóstolo Paulo, as pregações, duravam 8, 9, 10 horas. E quando acabava, os irmãos falavam assim, posso pedir um favor? Amanhã eu vou trazer meu irmão, a minha tia, o meu tio, prega a mesma palavra, porque ele precisa ouvir. Depois de 9 horas pregando, amanhã você prega a mesma, mas tem que ser a mesma, porque minha tia precisa ouvir isso, porque minha mãe precisa ouvir isso, porque meu irmão precisa ouvir isso. O povo se debruçava na presença de Deus, e não queria mais sair da presença de Deus. Nós precisamos combater essa frieza espiritual a qual nós somos acomodados, lançados aí, né? Nós adentramos sem perceber. Agora, a conversa com Abraão, não é mais o Senhor não fez, o Senhor prometeu, o Senhor ainda não fez, cadê meu filho? Agora a conversa fica aqui, não passa diante de mim sem me dar a oportunidade da tua presença. Você percebe como a conversa muda? Era uma conversa pautada nas suas necessidades, nos seus desejos, nas suas vontades. Agora não, agora Deus, eu quero ficar na tua presença. Agora é assim, eu vou te servir a melhor farinha, o melhor cordeiro, o melhor leite, a melhor coalhada. Agora eu vou te servir o melhor. Agora eu vou te dar o melhor do meu tempo. Isso, na verdade, é o que nós, igreja cristã brasileira, vive na contramão, na verdade. Porque o que a igreja dá para Deus é sempre o resto do que sobra. É sempre a pior parte. É para Deus. Deus sabe, né, que a minha vida é muito corrida. Deus sabe que eu trabalho demais. O que sobrou foi isso. Deus, se o Senhor quiser, está aí. Se não quiser, é o que eu tenho para te dar. E é melhor aceitar isso porque é o que eu tenho para te dar. Poderia ser nada, né? Desculpa. Mas essa é a grande verdade. O que muitos cristãos oferecem para Deus é o resto do que pode dar. Mas fica o tempo inteiro, eu quero, Deus me dá, o Senhor prometeu, Deus, quando o Senhor vai fazer, quando vai acontecer, quando vai cumprir? Ô Deus, cadê Deus? Já passou 10 anos, Deus, e aí? Como se Deus fosse um mordomo, né? Um gênio da lâmpada, que a gente tem que esfrega a lâmpada e 3 pedidos, 3 desejos. Pede, que eu vou te dar. Faz sentido o que eu estou falando para você? Abraão percebe que agora ele tem que entregar o melhor para Deus. E quando ele fala, eu vou preparar o melhor porque eu quero a tua presença. Eu vou te dar tempo de qualidade, eu quero a tua presença. Não é o que sobrou. Vou ali pegar um novilho velho mirrado, aquele que está aleijado para te dar, não. Eu vou te dar o melhor novilho.
Eu vou te dar o melhor leite. Eu vou mandar fazer o melhor pão. Você está entendendo o que Deus está falando para a gente nessa noite? Você está entendendo qual é o nível do relacionamento que Deus quer ter com a igreja dele? Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha por mim e por você. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha. Deus não pegou um anjo. Eu vou dar um anjo para purificar o pecado do povo. Deus não deu um ser vivente. Deus não deu um querubim, um serafim. Deus não deu um ancião. Deus escolheu o que Ele tinha de melhor. Ele pega Jesus, a melhor parte dele, e entrega por mim e por você. E a minha pergunta é, por que você só dá para Deus aquilo que te sobra? Se Ele te deu o que há de melhor, por que você só dá o resto para Ele? É só o que sobra. Toma, Deus, sobrou isso aqui, eu vou dar isso aqui. Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração, né? Hoje pela manhã, a dona Carmen contou o testemunho dela. Dona Carmen é crente, gente. Pensa numa intercessora, uma mulher de Deus. Passou pela luta do câncer, venceu o câncer, dando glória a Deus. É uma fé que às vezes até constrange. Me constrange. Ela, foi a semana passada? Quarta-feira, série Louvor e Adoração. Adore a Deus com tudo que você tem. Ela estava tentando fazer uma reforma na casa dela, que o marido dela está numa situação de saúde bem delicada, e ela precisava fazer uma reforma. Só que ela não tinha dinheiro para a reforma. E aí, terminou o culto e o Espírito Santo falou para ela, faz uma oferta no altar, minha filha. E ela tinha R$17,25. Era o que ela tinha. R$17,25. Durante a semana, eu não sei quem foi, mas procurou ela e falou, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo de te ajudar. O que você precisa? E ela falou o que ela precisava. E a reforma vai começar amanhã, é isso? Os materiais já foram comprados. Sabe qual é o custo da obra? R$17 mil. Você entende que não tem a ver com valor, é o coração? É o coração. Não é que ela quis dar R$17, era tudo o que ela tinha. E Deus mostrou mais uma vez que Ele não precisa do nosso dinheiro, que Ele precisa do nosso coração. E eles vão começar uma obra de R$17 mil, diante de uma oferta de coração lançada no altar do Senhor. A melhor oferta, o melhor de nós, o melhor servir, é isso que Deus quer. Aí, o verso 8 diz, então ele trouxe a melhor coalhada, o melhor leite, o melhor novilho, o melhor que ele havia preparado e serviu ao Senhor. Sabe o que ele entendeu? Agora Abraão está no ponto certo da promessa. A coisa mudou. A primeira conversa, eu quero. Agora, servir e honrar. Agora mudou a conversa do eu quero, eu preciso, eu necessito, Deus me dá, para o eu quero servir e te honrar. A sua vida com Deus precisa ter um alvo. Servir e adorar a Deus. Quando a gente coloca isso como uma premissa básica na nossa vida cristã, a gente não vai ter tempo para picuinha, para conversa, para fofoca, para briga, para contenda. Se a motivação do coração é servir a Deus, você não vai perder o seu tempo com outras coisas. Enquanto nós estamos no eu quero e eu preciso, Deus sustenta a promessa. Mas, quando nós estamos no adorar e servir, aí a promessa é liberada. Abraão, enquanto queria e precisava, Deus sustenta a promessa. Filho, eu não falei que eu vou te dar? Filho, eu não falei que eu vou te dar? E sabe o que Deus fala no meu coração? Tem muita gente que não vive a promessa, não realiza a promessa, porque ainda está num diálogo com Deus. O seu culto para Deus é eu quero, eu preciso. Deus me dá, Deus faz. A hora que você virar essa chave e começar a entender que o seu culto precisa ser pautado no adorar e servir, aí Deus libera a promessa para a tua vida. Amadureceu, subiu de nível.
Sabe por quê? Porque é no adorar e no servir que Deus libera a promessa. É quando você entende, eu vivi algo muito poderoso alguns anos atrás, e eu não posso deixar de compartilhar. Eu sempre fui um rapaz muito sonhador, muito trabalhador, muito honesto. Sempre fui muito certinho assim na vida, sabe? E durante muito tempo, a minha vida profissional não andava para frente, Eu trabalhava, estudava, e a vida profissional não acontecia. Mas a minha vida era pautada, os meus cultos eram: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sou trabalhador, eu sou honesto, agora eu sou pai de família, estou fazendo tudo direitinho, Deus, quando o Senhor vai me dar? Quando o Senhor vai fazer? Quando que eu vou prosperar? Quando que não sei o quê? Preparando essa ministração, Deus começou a me lembrar desse tempo. E aí, no meio do caminho, no pior momento da minha vida, quando as coisas não estavam fluindo, eu comecei a empreender com muita coragem, e aí nesse tempo minha mãe faleceu, aí azedou tudo. Eu estava entrando numa depressão, e teve um dia que eu não tinha mais força. Eu lembro que eu entrei num banheiro de uma obra que nós estávamos fazendo, e eu fui naquele banheiro, e eu chorava. E aí eu falei assim para Deus: Deus, que seja feita a partir de hoje a tua vontade. Eu não vou mais viver uma vida no que eu quero, no que eu preciso. Faça a tua vontade. Ali foi literalmente, todas as promessas que Deus tinha feito começaram a se cumprir a partir daquele dia. Naquele momento as coisas começaram a acontecer. Naquele mesmo dia eu recebi um telefonema, fui atender um outro cliente, peguei uma outra obra, a coisa começou a fluir, a coisa começou a andar, e Deus me fez me lembrar que vai chegar um tempo, que você vai entender, que a sua vida com Deus não deve ser uma vida pautada no eu quero, no eu preciso, por mais que você seja uma pessoa boa, maravilhosa, trabalhadora, um servo de Deus, uma pessoa maravilhosa, certinho, fazendo tudo direito, mas enquanto a nossa vida é Deus faz por mim, Deus me dá, Deus não esquece de mim, não, Deus vai reafirmar a promessa: filho, eu vou te dar. Só que tudo que Deus quer que você entenda é que para que a promessa seja realizada, você precisa estar no ponto certo para Deus realizar a promessa. E o ponto certo é entender que não é mais você, agora é Ele vive em mim. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não mais a minha vontade. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha a promessa de Deus para mim e para você. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que Deus nos ensina aqui? Que nós não precisamos viver uma vida de pedintes na fé. A gente não precisa viver uma vida de mendigos na fé. Deus faz, Deus acrescenta, Deus me dá, Ele já te deu. E Ele diz: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, priorizar uma vida comigo, eu acrescento tudo que você precisa nessa terra. Sabe qual é a grande questão? Com a intenção certa, Deus manifesta o favor dele sobre a tua vida. Debaixo da intenção certa, Deus manifesta o favor dele sobre a sua vida. No meio do caminho, Deus reafirma a promessa, mas a promessa ainda não é liberada. E não é liberada porque Abraão não está no ponto certo para receber a promessa. Deus até reafirma, mas não libera. Já no capítulo 18, ele havia entendido. Agora, a relação não era mais de eu quero, agora era de intimidade. Diga, intimidade. Agora, havia se construído uma relação de intimidade. Tudo que Abraão queria agora era a presença do Senhor. Agora, no coração de Abraão, clamava mais forte a presença do que a promessa. Agora o desejo não era mais a promessa. Eu quero meu filho, eu quero ver meu filho. Ah, não, Deus manda eu te dizer em nome de Jesus. Enquanto o seu coração gritar pela promessa, enquanto seu coração estiver clamando pela promessa, ele vai continuar afirmando a promessa, mas não vai realizar a promessa. A hora que o seu coração clamar pela presença, Deus ele realiza a promessa. A hora que o seu coração se abrir para a presença de Deus, fala: Senhor, é muito maior do que uma promessa. Viver na tua presença é maior do que uma promessa. Ele acende a chama da presença no coração dele. E quando ele acende a chama da presença, a promessa se cumpre. Olha o que diz em Mateus 7. Deus é um pai bom e zeloso que quer dar coisas boas aos seus filhos. Sabe o que isso quer dizer? Deus, ele quer dar coisas boas. Mas entenda,
Ele vai fazer debaixo da motivação correta, não é na motivação do eu quero e do eu preciso, e sim debaixo da motivação do servir e adorar, relacionamento de intimidade. Quando o seu relacionamento for íntimo e puro com Deus, Ele começa a realizar as promessas dEle na sua vida. Sabe por quê? Porque debaixo da intimidade, Ele dá acesso ao favor do céu. É na intimidade que Deus te dá acesso ao favor. Lembra do povo hebreu, depois de construir o bezerro de ouro? A Bíblia diz que Deus puniu o povo com uma praga. O texto bíblico não narra exatamente, não cita exatamente qual foi o tipo de praga, mas Deus ficou irado com o povo e puniu com uma praga. Porém, Deus, com a sua infinita misericórdia, disse a Moisés, capítulo 34, Moisés, sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, não foi mais Deus que tirou. Deus aqui diz, o que esse povo quer é só as bênçãos que eu posso dar. Então, a partir de agora, eu vou tratar como teu povo, não é mais o meu povo. Pega teu povo. Eles querem o quê? O que eles querem, Moisés? É ir para a terra da promessa? Guia eles para lá. Olha só, vá para a terra que eu te prometi como juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei aos seus descendentes. Vou mandar à sua frente um anjo. Vou expulsar os cananeus, amorreus, hititos, ferezeus, heveus, jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. O que vocês querem, o leite e a mel? Vai lá. Tudo que vocês querem é o leite e o mel, vocês não querem a minha presença. Deus começa a perceber que o povo não estava nem aí para ele. Tudo que o povo queria era construir um relacionamento com Deus na base do eu quero, eu preciso, me dá, me faz. Aí Deus fala, pega esse povo, Moisés, que você tirou lá do Egito, que estava lá escravizado há 430 anos, leva eles para essa terra, deixa eles usufruir dessa terra, tudo que eles querem é essa terra. É melhor você levar, porque esse povo é obstinado, e talvez se eu for junto no meio do caminho eu vou destruir esse povo. Sabe o que é obstinado? Desobediente, povo chato. Pega esse povo e leva, Moisés, eles querem uma terra, leva. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou proteger vocês, eu vou cumprir a promessa que eu fiz, mas eu não estarei no meio de vocês, vocês não querem mesmo minha presença. Vocês só querem as bênçãos, os benefícios que a minha presença pode proporcionar. Ou seja, Deus entendeu que o povo pouco se importava com a presença dele. E tudo que o povo queria era só as bênçãos. Era um povo que só queria viver as bênçãos do Senhor. Mas Moisés, esse era diferenciado. Esse era íntimo. Ele diz assim, se a tua presença não estiver conosco, não me faça sair daqui. Em outras palavras, Deus, você não está entendendo. Se o Senhor não for, eu não arredo meu pé daqui. Eu morro aqui, mas eu não saio. E eu não estou sendo desobediente não, porque eu não vou caminhar sem a tua presença. Moisés, esse era íntimo, esse já tinha um coração aberto, esse já tinha sido circuncidado no coração. E ele não quer os benefícios que a fé pode proporcionar. Ele quer a presença da fé, ele quer a presença de Deus. Moisés entende que a presença é muito mais valiosa do que todas as bênçãos. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Mas eu vou te dar tudo. Não, o Senhor não está entendendo. O Senhor pode dar o que o Senhor quiser. A tua presença vale muito mais. A tua presença vale muito. A promessa de Abraão demora para se cumprir, porque ele ainda não estava no ponto certo para viver a promessa. Capítulo 15, relata um homem ansioso, questionando, esperando a promessa. Capítulo 18, um homem transformado, que aprendeu que mais importante do que a promessa é a presença de Deus. O mesmo homem, duas faces. Uma face ansiosa, esperando pela promessa. Deus, cadê a promessa? Do outro lado, um homem convencido, transformado, convencido de que a presença de Deus é muito mais importante do que qualquer promessa. Aqui, na verdade, é o ponto-chave para que nós possamos viver as promessas do Senhor. Aqui, na verdade, é o ponto-chave. Deus, eu tenho tanta vontade de ter um filho, gente que não consegue engravidar. Deus, eu tenho tanta vontade de crescer, de me desenvolver, de prosperar. E muitas vezes Deus já até concedeu o desejo do teu coração, Deus já até prometeu. E por muitas vezes Deus já até reafirmou a promessa. Mas a promessa ainda não foi realizada. E não foi realizada porque você ainda não está no ponto certo para viver a promessa. E Deus está sendo tão maravilhoso conosco no dia de hoje, nos mostrando exatamente o que Ele quer e espera de nós, para que Ele possa realizar as promessas. Realizar e não afirmar apenas. Afirmar é no meio do caminho, quando Deus diz, continua que eu estou contigo. É Deus mostrando, eu continuo contigo.
Mas você, meu filho, ainda não está no ponto certo para viver aquilo que eu te prometi. Para você viver o que eu te prometi, você vai ter que entender que a presença vale muito mais do que qualquer bênção. Experimenta valorizar a presença de Deus. Experimenta. Se você puder, dê crédito à palavra do pastor de vocês, pelo menos de muitos, sei que tem visitantes aqui também. Experimenta dar crédito àquilo que eu estou ministrando para você nessa noite. Experimenta servir e adorar a Deus e deixar um pouco de lado a realização da promessa para você ver o que Deus faz na sua vida. Experimenta se lançar na presença de Deus de todo o seu coração. Experimenta adorar a Deus deixando de lado as suas petições. Experimenta quando nós estivermos adorando a Deus aqui no final do culto, ao invés de você pedir para Deus, Deus faz. Experimenta se entregar na presença dEle e colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo na série de quarta-feira. Experimenta começar a proferir palavras ao Senhor, a adorar, né, a dar um tempo de qualidade para Deus. Experimenta se desligar das coisas da terra e se lançar nas coisas do céu. Experimenta entrar nesse ambiente aqui preparado para a manifestação da glória de Deus e comece a ansiar pela manifestação da glória de Deus. Experimente glorificar o nome do Senhor. A hora que você estiver adorando, a glorificar, a dizer o quanto Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração, coloca o seu coração na sua vida com Deus, para que Deus então Ele possa realizar todas as promessas que Ele te fez. A Bíblia diz, e ela vai continuar dizendo, que Deus não é homem para mentir. Se Ele fez a promessa, Ele vai concluir. Se Ele prometeu, vai acontecer. Mas muitas vezes a gente não vive, a gente não experimenta, porque a gente ainda não está no ponto certo para viver a promessa. E Deus Ele está mostrando o caminho para que a gente possa viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Experimenta se lançar na presença de Deus sem ressalvas, sem questionamentos, sem as suas críticas da carne. Experimenta se lançar na presença de Deus, esquecendo do que você precisa. Mas amanhã sim, deixa eu te preparar. A tua realidade vai te confrontar, mais uma vez. Normal, natural. A realidade vai confrontar a sua fé, a realidade vai confrontar ali a sua promessa. Sim, vai. E você continua adorando a Deus. A gente não canta aqui, te adorarei, não importam as circunstâncias. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, o Tiago, está aqui do nosso lado. Acho que na terça-feira. Ele me mandou uma mensagem logo assim: pastor, domingo a gente cantou, né? Te adorarei, não importam as circunstâncias. E eu vou continuar adorando a Deus, mas eu queria te comunicar que a minha mãezinha acabou de falecer. Mas mesmo assim, pastor, nós vamos continuar adorando a Deus, não importam as circunstâncias. Sim. Adorar a Deus, né, na hora que a coisa não acontece ali, na hora que a promessa não se realizou, continua adorando a Deus. Deus, continua adorando, continua adorando, continua adorando, continua adorando. O Senhor prometeu, não, Deus, olha, o que o Senhor prometeu, eu sei que Deus vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Agora Deus está nos convidando a viver uma vida de intimidade, a viver uma verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração, de fazer uma verdadeira aliança com Deus, a aliança do coração. Antes de você entrar em qualquer relacionamento e querer viver qualquer promessa, viva primeiro o relacionamento primário, que deve ser você e Deus, a sua vida com Deus. Deus, resolve meu problema. Deus, eu vim aqui te adorar, Deus. Os meus problemas, amanhã eu resolvo. Hoje é dia de te adorar, hoje é dia de entregar minha melhor adoração. Mas é dia de se entregar na presença do Senhor. Deus está nos ensinando a maneira correta dele realizar a promessa. Nós estamos aqui, ei irmão, em nome de Jesus, eu sei que seria muito mais prazeroso eu vim aqui e confirmar a promessa. É no meio do caminho que Deus manda você não desistir, porque Ele vai fazer, e aí você vai dar glória, aleluia. Hoje Deus está nos ensinando o método, o antídoto, como literalmente viver a promessa. Deus está nos ensinando o fim, o caminho. Meu filho, você vai chegar lá, você vai adorar, me adora. Porque foi um gesto de servir e adorar, que fez com que o anjo dissesse: ei, cadê a tua mulher? Chegou a hora, chegou o tempo de viver a promessa. Ei meu filho, eu não vim aqui hoje reafirmar, hoje eu vim confirmar a promessa, hoje eu vim realizar.
Adorar e servir. Adorar e servir. Fala para a pessoa do seu lado, Deus, Ele não começa algo para deixar inacabado. Não tenha dúvidas. Siga firme, confia, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Deus está te preparando para viver as promessas. Mas está na hora de apresentar um novo modelo de culto. Chegou a hora de deixar de lado o eu quero, o eu preciso e começar a servir e a adorar.